podcast do Publish News desta semana, falamos do início de duas livrarias independentes de rua, seja ela em Recife ou em São Paulo, no Butantã. Do começar a sonhar 10 anos atrás, com um nome, ou da união de uma mãe e seus filhos. Da escolha dos livros, do lugar, dos móveis, de cada detalhe. Definir que o público seja aquele que precisamos, as crianças e jovens, buscando formar estes leitores que buscamos sempre. Continuamos nossa série que apresenta novas livrarias. Conversamos com Maria de Toledo Almeida, da livraria Entretempo, psiquiatra de formação com especialização em saúde mental da infância e adolescência, e com Patrícia Vasconcelos, da livraria Pó de Estrelas, escritora e editora. Esse podcast é um oferecimento da MVB América Latina, onde a inovação e tecnologia impulsionam o mercado do livro. Com a PubNet, você ganha eficiência, agilidade e segurança em cada pedido. E quando o assunto é metadados é com a MetaBooks. Porque, no fim das contas, o propósito da MVB é um só: levar os livros até os leitores. Já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo o custo do estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo, sem perder nenhuma venda. E também com o apoio da CBL. A Câmara Brasileira do Livro representa editores, livreiros, distribuidores e demais profissionais do setor, e atua para promover o acesso ao livro e a democratização da leitura no Brasil. É a agência brasileira do ISBN e possui uma plataforma digital que oferece serviços como ISBN, código de barras, ficha catalográfica, registro de direito autoral e carta de exclusividade. Este é o episódio 360 do podcast do Publish News, do dia 24 de fevereiro de 2025, gravado no dia 23. Eu sou o Fábio Errara e esse episódio conta com a participação de Thalita Facchini. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook e TikTok, todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, Marília de Toledo Almeida e Patrícia Vasconcelos. Estamos aqui num mais um episódio que a gente faz quase uma tradição já, que é apresentar novas livrarias, né? Então, geralmente são independentes e a gente tenta colocar de alguns, não só de São Paulo, mas temos aqui também, né? Então, eu queria primeiro pedir para vocês se apresentassem. Marília, quer começar? Falar um pouquinho da livraria, da proposta e do nome? Posso começar. Então, eu sou Marília, eu sou daqui de São Paulo, nasci, vivi minha vida toda aqui. A livraria eu abri recentemente, abri em dezembro do ano passado, era um projeto assim foi um projeto, um sonho de décadas, um projeto de anos, e no final do ano passado a gente conseguiu realizar esse projeto, né? Eu sou médica de formação, sou psiquiatra infantil e psicanalista infantil. Sempre trabalhei com infância. E a ideia desse espaço era continuar um trabalho com a infância, né? Um trabalho que eu acho muito importante, que eu acho que eu diria até que é um trabalho preventivo com a infância, para oferecer um espaço para as crianças terem contato com a leitura, com o universo de jogos de tabuleiro, que também é um produto que eu trabalho, né? E o nome da livraria veio quando meu filho era pequeno. Meu marido cantava muito para ele aquela música do John Lennon que ele fez para o filho dele, que tem aquela frase famosa: Life is what happened while we're busy making other plans. E daí isso me marcava muito, né? Porque a gente tinha essa questão da criança crescendo, do tempo passando, da gente sempre com pressa. E eu fiquei pensando nisso, né? O que a gente faz, né? A gente geralmente mata o nosso tempo. A gente passa o tempo. Então eu tinha a intenção de trazer as pessoas para viver o tempo. E daí me veio esse nome na cabeça, Entretempo. E eu registrei esse domínio da Entretempo há 10 anos. Eu já tinha esse nome registrado há muito tempo.
E no final do ano passado aconteceu, a gente está num espaço pequenininho aqui no Butantã, que é um bairro muito rico em cultura, mas que não tinha uma livraria, ainda tem muitos sebos. É um bairro bastante tradicional em sebos, principalmente por conta da USP, né? Mas é a primeira livraria de rua daqui. Marília, antes da Patrícia falar, 10 anos já você registrou o nome? Como assim? Então é um Registrei. sonho de vida mesmo. E meu filho vai fazer 12 anos agora, né? Então esse nome veio porque eu tinha esse desejo, né? Esse sonho de ter uma livraria já há muitos anos, desde antes do meu filho nascer. E daí, com o meu marido cantando essa música para ele, eu pensando nesse tema, né? De, nossa, a gente passa o tempo, a gente mata o tempo, né? Essa frase da música, né? O que a vida acontece enquanto a gente está fazendo outros planos, está com pressa, está correndo, está matando o tempo. O que a gente faz entre uma coisa e outra? E me veio esse nome, daí eu já fui lá e registrei domínio, porque eu falei, vai ser esse nome da minha livraria. Eu vou... por favor, Patrícia. Patrícia, aqui da Livraria Pod Estrelas. A gente está localizado no bairro do Poço da Panela, em Recife, Pernambuco. É um bairro assim bem bucólico, também bem nessa pegada de cultura, com muito verde, casas antigas. E ela é uma livraria de rua e que a proposta da Livraria Pod Estrelas foi trazer para cá, para Recife, Pernambuco, algumas editoras que a gente conhece, porque a gente também é uma editora, a Pod Estrelas é uma editora, trabalha muito com livros ilustrados. Então, a gente queria muito trazer para cá, a gente é uma referência em trabalho, pesquisa, em livros ilustrados, descentralizando um pouco do eixo Rio-São Paulo, né, principalmente São Paulo. Então, a gente sentiu a necessidade de que as pessoas daqui, os leitores e as leitoras, pudessem ter acesso a esse tipo de materialidades de objetos livres. Então, a Livraria Pod Estrelas foi planejada, pensada para acolher pessoas, para ser um espaço em que as pessoas também tivessem um pouco essa suspensão do tempo, que é onde a gente também defende através da editora, né? Tem uma publicação nossa chamada Tempos Suspensos. Então, nós temos essa sintonia, Marília, em relação à proporção de vida. Pois é. E a livraria, apesar de também ser uma livraria para as infâncias, não é só, porque o livro ilustrado não é só para as infâncias, né? Então, a gente trouxe editoras do país que trabalham com essa proposta, uma bibliodiversidade também nas temáticas, nas materialidades, e é muito legal quando a gente vê as crianças aqui com espaços específicos para elas, só faziam cadeirinha, mas os seus pais, muitos terapeutas, muitos pediatras, psiquiatras, vindo aqui e entendendo que a literatura, sim, pode falar numa linguagem, né, de subjetividade e também de uma proposta de cura, né? Eu transitei pela ciência da computação, pela psicologia, e cheguei na literatura, e a livraria, que é um presente para mim, nós somos 4 sócios. Eu e os meus 3 filhos, Marília. Então, assim, já é uma coisa muito massa, como a gente diz aqui, que os 3 atuam em tudo, na curadoria, no planejamento da loja, sabe? Então, a gente queria alguns elementos que fossem naturais, que empoderassem as mulheres em cooperativas, trouxesse um pouco da nossa família para cá, e principalmente muito, muito acolhedora, um lugar que você pode vir se sentir numa livraria, assim. Então, tem muito essa proposta, eu acho que é isso. Quando a gente conversa com novas livrarias, né? Quando a gente sempre faz esses episódios temáticos, conversando com novas lojas, a gente pergunta sempre sobre aceitação, né? Como está sendo a comunidade. Porque as livrarias independentes, elas acabam fazendo parte do bairro e parte dessas pessoas que estão por aí também. Eu queria saber de vocês, o público já está engajado, já estão indo visitar, já virou notícia no bairro, na região? Como está sendo a aceitação? Pode Vou falar, falar Marília. então, Marília. Pode falar. Começa agora para a gente fazer o ping-pong ao contrário. Vê, nós somos a única livraria em Recife com curadoria, né? E com essa curadoria específica. Então, é muito comum a gente ouvir depoimentos de isso é um presente para Recife, que eu não acredito que a gente está com isso aqui, eu já tinha visitado algo semelhante, mas em São Paulo ou fora, né? Então, assim, é um reconhecimento muito grande da nossa proposta
já estamos sim com clientes que visitam e visitam e visitam, inclusive entre adultos, crianças, seus pais, ou terapeutas, médicos, designers. A gente também recebe o pessoal que trabalha com livro ilustrado, pensando no livro ilustrado, professores trazem suas turmas, escolas vieram com seus professores. Então já existe esse reconhecimento. Agora, confesso, Thalita, que a gente imaginava que ia ser uma recepção mais para a região. A gente está na zona norte de Recife. E é muito comum a gente receber já pessoas que já ouviram falar e que vêm da zona sul de Recife, sabe? Então, assim, já existe um deslocamento e um reconhecimento na cidade pelo diferencial do projeto, pelo diferencial da curadoria e pelo diferencial da experiência, sabe? Aqui é muito a presença, você está a presença, a pessoa e o livro, então isso é muito legal. Então a gente já tem essa começando, né? Porque a gente começou em agosto do ano passado, finalzinho de agosto, então a gente tem 6 meses. Aí também ainda é muito, o tempo é muito curto, né? Mas com esse tempinho a gente tem recebido retornos extremamente afetivos e de reconhecimento do trabalho. Eu tô pensando aqui que parece que vocês vieram escondidos visitar as livrarias, porque são tantas coincidências, né? Até na tua fala anterior, né? Dessa proposta de ser um espaço aconchegante, isso tudo foi pensado aqui também, né? Na decoração, eu trouxe itens da minha infância, no sofá, na poltrona que eu coloquei. E a gente tem recebido esse mesmo retorno que você fala, né? O pessoal tem vindo, a notícia tem se espalhado, principalmente aqui no bairro, aqui no entorno. E são essas mesmas falas, né? Que presente pro bairro, que bom, o Tantan precisava disso, né? A gente tem também uma curadoria bem especializada aqui, tanto na parte da literatura infanto-juvenil quanto dos jogos. A gente tem também alguns outros, uma escolha bem especial de livros para adultos, para jovens também, porque eu acho importante chamar esse público. É importante que a criança veja o pai, eu acho muito importante isso, veja o pai e a mãe na estante escolhendo um livro, se interessando pelo livro também. E a gente tem recebido essas falas, esses retornos também de muito carinho, de que era algo que o bairro estava esperando muito. Eu sou aqui do bairro, né? Eu moro aqui a 2 quarteirões. E eu sempre fiquei pensando, gente, por que não tem uma livraria aqui, né? E daí eu me tentei fazer a livraria que eu queria que tivesse aqui. E eu vejo que as pessoas se identificam muito e se sentem, de fato, muito acolhidas aqui. Então, a gente abriu um pouquinho até depois, né? Se abrir em agosto, a gente abriu em dezembro. O movimento ainda está devagar, mas as pessoas têm vindo conhecer, têm ouvido falar. Então, jogaram no grupo da escola, no grupo da rua, no grupo do prédio. E as pessoas têm vindo conhecer e têm, pelo menos pelo que a gente percebe, se sentido felizes e acolhidas e satisfeitas aqui. Né? Eu acho importante isso também que você falou, né? Do que é a livraria de rua para o bairro, né? Para a comunidade. É um, é um bem para a comunidade, né? É algo que faz parte do bairro, né? É um capital simbólico do bairro, da comunidade, né? A livraria de rua, ela oferece essa possibilidade do acesso à cultura, do acesso à leitura, que proporciona tanta coisa. Então, eu acho bastante importante que a comunidade sinta isso, né? Eu estou achando, Marília, que eles vieram mesmo, Não porque foi? a gente também tem sofazinho, a gente também tem poltrona, também mora no bairro. Então, assim, a sede da editora é no município no interior, aqui de Pernambuco, na zona rural, Lagoa dos Gatos, com Mata Atlântica, Nascente, essa pegada. Mas a gente tem um escritório em Recife na mesma galeria, que é no primeiro andar e a gente é no térreo, mais na rua. Então, assim, é todo esse vínculo, né, com a comunidade, com o território, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Então, a gente compreende que bom que outras pessoas de outros lugares também estão vindo. Mas existe sim, assim, sabe, essa pegada. Ah, é a pegada do Poço. O nome do bairro é Poço da Panela. Então, é a pegada do Poço e tal. Tem um pouco isso, sim, também na livraria. A gente vê muito, né, um renascimento das livrarias, aí falando até de redes, né?
eu e a Thalita, a gente conversa muito sobre o que foi feito pela Barnes Noble, que é a maior rede de livrarias dos Estados Unidos, que apresentava uma queda muito grande de anos, assim, quase apresentando falência, coisa que aconteceu em livrarias grandes aqui. Acho que nem a questão do tamanho da livraria em termos de loja, mas acho que uma das coisas principais que o CEO, que é o Darton, não é isso, Thalita? Eu sempre esqueço o nome dele. É James Daunt. James Daunt. E que ele fala também a questão de duas coisas, que é a infância e a juventude, da importância da presença física, de estar lá, né, em frente às livrarias online, e também, né, de ser um lugar interessante, de vontade de estar, e menos algo que é um pouco asséptico, sabe? Que é tipo, todo lugar é igual, sabe? Você não tem vontade de ir para atrair essas novas pessoas, né? Isso faz também porque tem outra coisa. A gente está falando de uma coisa muito afetiva, né? Mas também é um negócio, não deixa de ser, né? Então, acho que agora para começar com a Marília, como que você pensa nesse ponto de vista também? Trazer o espaço faz parte também de trazer mais gente e também, claro, comprar livros e, no seu caso, jogos. É isso? Essa questão do negócio, né? Até hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa que parece que eu tenho um casal que veio aqui de manhã, que a gente estava falando, eles também são da área da saúde mental, e a gente ficou conversando, eu falei, acho que eu tenho uma obsessão por nadar contra a corrente, né? Porque durante todo o meu tempo de trabalho na medicina, né, eu sempre participei do movimento contra a medicalização da infância, patologização da vida, né? E era um eterno nadar contra a corrente. E daí abrir uma livraria, né, nesse momento em que a tecnologia invadiu aí esse lugar, também é um nadar contra a corrente, né? Mas isso que você falou no início, eu quero retomar porque eu acho extremamente importante. O vir na livraria é tipo aquela coisa de sentir o cheirinho do bolo, né? Você compra lá um livro pela internet, o livro aparece ali, tá ali o livro. Agora, entrar numa livraria é um lugar cheio de cores, de imagens, né? É uma experiência sensorial, né? A criança, o adulto, experimenta todos os sentidos. As crianças entram aqui, até as pessoas que estavam aqui quando a gente começou a conversa, elas entraram e, cheiro de livro. Então tem isso, tem o cheiro do livro, tem as cores dos livros, tem todas as histórias, né? Dá vontade de entrar naquele universo. Esse universo chama a pessoa quando ela tem esse contato, né? Como o cheirinho do bolo que eu falei. Então eu acho que principalmente para as crianças, para os adolescentes, isso é muito importante, né? É saber de onde é que aquilo tá, de onde é que aquilo vem. Isso estimula, isso é um convite a entrar nesse universo, né? A questão, assim, a questão de venda, a gente tem tentado. A gente não está pagando as contas da livraria, isso é uma preocupação. E quando eu decidi abrir essa livraria e entrar aí nesse novo nado contra a corrente, eu sabia disso, né? Eu não abri uma livraria para ficar rica. Acho que ninguém faz isso, né, em sã consciência. Eu acho que abrir uma livraria, trabalhar com isso não queria falar, enfim, não queria falar missão, mas assim, é por ter realmente um desejo de colocar aquilo no mundo, né? Então, a gente está realmente tentando, a gente está fazendo muitos eventos, a gente faz eventos aos sábados para tentar chamar as pessoas para a livraria, né? Isso, a gente está muito no início ainda, né? A gente está sentindo como é que as coisas estão se desenrolando em relação a isso. A gente abriu em dezembro, veio o Natal, daí a gente abriu em janeiro, o movimento foi muito devagar. Agora que está tendo um movimento maior, as pessoas estão vindo. Mas eu acho que é uma aposta. Aqui a gente teve 6 meses que nós 4 nos revezávamos no atendimento à livraria. E acho que isso foi muito importante, nos ensinou muito e também foi muito importante para as pessoas que chegavam, né? Porque a gente já tinha uma experiência prévia nesse mundo dos livros. Os livros que a gente escolheu para trazer são livros que a gente já conhecia, já amava. Algumas editoras nunca estiveram em livrarias do Norte e Nordeste e a gente encontrava nas feiras literárias da vida.
Então, assim, a gente sabia do que estava falando e esse revezamento era entre os 4 sócios, né, que tem anos, a editora já fez 13 anos, então existia já todo esse envolvimento nosso com os livros que a gente estava trazendo. Então eu acho que isso foi muito importante, sabe, Marília, para a gente, conseguir, vincular as pessoas, os clientes, os leitores. Então, a gente vibrava no olho, na alma, no corpo, quando a gente estava mediando os livros. E agora que a gente está colocando uma livreira, e a gente ainda está muito pertinho, e confesso que foi difícil a gente largar, porque, ai meu Deus, e aí, como é que vai ser e tal? Mas a gente tem editora e participa de feiras e tal. Uma coisa que eu acho que é diferente da livraria, né, pelo menos para mim foi uma experiência nova, mediu muito, a gente dá formação, professores e tal, mas esse cliente que vem, essa pessoa que vem, sabe, volta e vem e volta, e chegou esse livro, ah, ó, esse daqui é a tua cara. Então, essa coisa da livraria a gente não tinha, apesar da gente ter muita experiência já em participação de feiras, feiras em escolas ou feiras literárias, em eventos literários. Eu acho que esse pouquinho de todo dia, né? Não é um grande movimento, claro, mas é um movimento que a gente já conhece as pessoas, e isso está sendo muito importante. Então, não é uma livraria pessoal, sabe? Eu acho que é carregada de afeto, de singularidade, apesar da bibliodiversidade, etc. E falando desse afeto de sonho, né? Desde sempre pensava em ter livraria, e há muitos anos, eu me lembro quando eu vi aquele filme Mensagem para Você, que tem a livraria bem The pequenininha e tem Corner, aquela né? grandona, né, que Uhum. chega quando eu vi aquela livraria, eu disse: "Meu Deus do céu, eu queria uma livraria dessa". Então, assim, eu acho que a gente veio um pouco nessa pegada, né, dessa livraria, cada elemento também foi pensado, a pessoa estar na livraria, entender como é que funciona, as prateleiras são bem baixinhas, porque vão bebês aqui engateando e pegam os livros. Não, não pode pegar, não pode, pelo amor de Deus. É para pegar, para eles entenderem como é, sabe? E jovens, poltrona, sofá, os pais. Então, os livros são todos de frente, porque são livros ilustrados, então a capa já começa a contar a história. Então, é uma pegada muito diferente, assim, quando chega, mas muito, muito acolhedora, sabe? É dentro dessa proposta mesmo. É a pessoa, o livro, a história, os autores, os formatos, o cheiro do livro, passar a página, sentir aquele papel, né? E isso é muito importante. A gente também tá pensando nessas coisas. E também, claro, rodas de conversa, temáticas sobre livro, conversa com autores, lançamento. A gente teve um mini curso com o nosso amado do livro ilustrado no Brasil, que é o Odilon Moraes. A Jujuba é uma grande parceira nossa aqui. E roda de conversa com psiquiatras, sabe? Também para falar sobre esses temas. Hoje a gente tem uma com a educadora sobre o livro, a importância do cérebro leitor e essa proibição de celulares nas escolas. Então, também é um ponto de reflexão, de encontro, não apenas da comercialização de livros, que eu acho que é a tua mesma pegada, né, Marília, por aí. É mais do que formar leitores, mas também ser um ponto de divulgar, de defender o que a gente pensa, acredita e o que a gente quer formar num país que ainda as estatísticas mostram que tem muito a fazer. Uhum. Você sabe que outro dia uma pessoa me falou, olha, eu entrei aqui, eu lembrei daquela livraria do filme da Meg Ryan, exatamente Ah, assim que você e- falou. Porque é muito isso, né? Acho que o diferencial das livrarias de rua, das livrarias pequenas, é isso, né? É você conhecer o cliente. Isso que você falou, eu vivi isso muito com o cliente, né? Nossa, chegou um livro que é a tua cara, chegou um livro do estilo que teu filho gosta, né? Você saber o nome da pessoa, é você saber que a criança que vai entrar, em que lugar ela vai, né? Esses eventos que a gente tem feito também, a gente faz eventos gratuitos, que a Achei ideia é também. agregar a comunidade, né? É o pessoal vir para cá e poder ter essa experiência. Claro que a gente também quer movimentar, fazer as vendas do livro, mas a gente quer trazer que a livraria seja um ponto de encontro, de comunhão do bairro em torno disso, né? Dessa cultura que a livraria pode oferecer, né? Eu acho que um grande diferencial das livrarias independentes é justamente saberem explorar o quanto vocês podem ampliar o que vocês têm de pessoal e de acolhedor, né?
enfim, trazendo roda de conversa e outros eventos dentro da livraria pode ser uma grande oportunidade, talvez. Eu Agora em março a gente está programando alguns eventos, né? A gente vai fazer atividades com mulheres, né? Então a gente chama autoras, artistas. Então aí eu tô com bastante expectativa em relação a esse evento, porque eu acho que vai ser muito bacana. A gente está tentando, eu estou tentando fazer uma rede com outras mulheres empreendedoras do bairro, né? Para a gente fazer um grupo, né? E a ideia é a gente se reunir aqui. Então, Eu queria perguntar para vocês também sobre o relacionamento com as editoras, né? Como está sendo, Patrícia, levar os livros de editoras que nunca estiveram aí para a livraria, para a comunidade? E também, Marília, está sendo fácil essa conversa? Como vocês estão fazendo para trazer os títulos para a livraria de vocês? Como está sendo esse relacionamento? Fala aí, Marília, depois eu falo daqui. Então, quando eu estava organizando a livraria, eu durante muito tempo fui cliente da livraria Panapaná, que foi fundada pela Celina Vandenmiller, e eu fiquei amiga dela depois disso. E a Celina me ajudou muito, né, na organização, ela me deu o contato de muitas editoras, então eu consegui um contato, assim, muito, muito afetuoso, né, porque foi através da Celina, que é uma pessoa muito, muito especial para mim. Então, eu tenho feito parcerias muito bacanas já com algumas editoras. Eu tenho procurado editoras pequenas, editoras que têm um catálogo pequeno, tem um catálogo que não aparece nas grandes livrarias. Eu tenho feito muita questão, editoras independentes, editoras do bairro, autores independentes. Isso é uma coisa que eu estou fazendo muita questão de procurar. E tenho conseguido trazer e tenho mostrado para as pessoas, elas têm recebido muito bem, né? Porque são livros que a gente não vê em livrarias grandes, enfim. Então, está sendo muito bom esse contato. Está sendo bem enriquecedor, assim. No nosso caso, como a gente também é editora, então já existia uma parceria, né? Assim, a gente já conhecia várias e isso ficou mais fácil. Algumas outras não, a gente pegou com distribuidora e aí complicado, né? Porque existe o frete para Pernambuco e etc, etc. Então, mas a relação, na maioria, assim, foram com editoras que a gente já conhecia, a gente escolheu as que a gente queria, então já tinha, e eu quero esse. Mesmo com as distribuidoras, é engraçado isso, não sei se você sente aí, Marília, como a gente é muito de livro ilustrado, tem livros de outras editoras maravilhosos, mas que a gente não quer para cá porque não tem a cara da livraria. E aí, sim, você vai pegar o livro da editora tal e não vai pegar tal e tal e tal. Não, mas a gente quer esse. E foi difícil para a gente na hora de fazer a primeira triagem, né? A primeira curadoria, os 4 sócios, assim, mas esse é maravilhoso. Mas aí não é muito ainda dentro da pegada de livro ilustrado. Então, sabe, ter que tirar, assim, também não foi fácil muito para a gente. Mas aí essa parceria com as editoras, que são editoras que a gente conhece e que trabalha junto, e um monte de eventos literários, aí isso ficou fácil, no sentido de que massa, que bom, todo mundo muito feliz de estar chegando no Nordeste. E também essas maiores foram através de distribuidoras, mas a gente fez uma curadoria muito, muito cuidadosa, sabe? Nessas maiores que é através de distribuidora, não é um direto, digamos assim, com a livraria. As editoras ficam muito felizes, né, quando a gente entra em contato. Olha, estou abrindo uma livraria, né, a alegria que eles falam, nossa, que bom, que coisa boa de ouvir, que coisa maravilhosa. A nossa primeira curadoria foi um pouco assim, foi assim, a nossa estante de casa. Eu tenho um estante gigantesco em casa, então esse tem que ter, esse tem que ter, esse tem que ter. Foi um pouco mais ou menos desse mesmo jeito, assim, livros que a gente conhece, editoras que a gente conhece. Vocês duas, de certa forma, as duas livrarias também pegam um público, digamos, claro que de várias idades, mas também da importância da infância, né? E também como que a infância é importante para criar um leitor, né? Eu acho que dificilmente você... É uma fase que tem mais leitores, né, em termos de porcentagem, isso mostra em pesquisas, que a gente perde um pouco na adolescência, inclusive. Uhum. Mas o que vocês podem falar sobre como
a criar esses leitores, né? Torná-los adultos que leiam livros também. Falar aqui que a gente tem tido eventos de rodas de leitura, não é de contação de história, tá? Gabriela é uma das sócias, né? Tem essa experiência e faz isso de uma forma muito gostosa. Então, a gente, ou aqui no chão, ou no jardim que tem, espalha aquelas toalhinhas de xadrez e tal, e ela lê livros para, de uma maneira geral, né? E aí as crianças veem muito. E isso é muito legal. E a outra coisa é como o acervo da livraria é no projeto arquitetônico, assim, é baixinho, sabe? As crianças vão, pegam, se sentam no colo da mãe. Às vezes a mãe está amamentando um, dando uma olhada no livro, e o outro está engateando, ou o pai está com o outro aqui pegando, as avós trazendo. Então, assim, está sendo meio que um passeio, sabe? As famílias estão entendendo já como um passeio para vir, para pegar. E para pegar o livro, para sentir o livro, para folhear o livro. Eu acho que tem uma coisa, sabe, Fábio, que as pesquisas mostraram, né? Medicina mostrou que o fato de não estar sendo com livro impresso estava tendo alguns prejuízos, né? No desenvolvimento emocional, cognitivo, cerebral. E aí, isso meio que, de uma certa forma, empoderou novamente o objeto livro, né? Não é só a leitura, não é só formação de leitores, mas formação de leitores no objeto livro, nas materialidades possíveis no objeto livro. Então, eu acho que isso está sendo a nosso favor, sabe? Eu acho que vocês viram a última pesquisa, né, que saiu, que mostra que as pessoas estão preferindo comprar os livros nas livrarias para pegar, né? O que às vezes impede são a questão do preço na lojas virtuais, né? A famosa que detém aí, e aí fica complicado para a gente competir. Mas, assim, a experiência da livraria, eu acho que é uma coisa que a gente está buscando, sabe? Enquanto sociedade, enquanto humanidade, o face a face, o encontro, o abraço, o sorriso. As crianças que se encontram, você tocou num ponto importante. Crianças que se encontram dentro da livraria e começam a interagir com o livro. Pelo menos aqui a gente tem sentido assim. Não sei se contemplei aí tua pergunta. E aí, Marília, como é que você sente aí? A gente tem bastante literatura infantil, mas eu quis também investir em ter uma variedade grande para os adolescentes e para os jovens, né? Justamente por conta disso, que a gente sabe que as crianças têm contato com os livros na infância e curiosamente, quando elas passam ali o processo da alfabetização, né, que vai mais ou menos ali até o 3º ano, quando elas chegam ali aos 9, 10 anos, que elas já estão alfabetizadas e estão lendo, elas param de ler. Pela minha experiência, até no contato com as famílias, eu vejo que isso acontece muito porque, justamente, a partir do momento que a criança se alfabetiza, o pai, a mãe, os familiares param de ler. Então, esse contato com o livro diminui muito, porque a gente deixa a criança ali para ela. Bom, agora você já sabe ler, tá aqui o livro, lê o livro. Então, eu acho que continuar lendo com a criança, com o adolescente, com o filho, é uma coisa muito importante. Sentar para ler junto, né? Porque essa coisa de agora você vai dormir, você pega o livro, a criança vai dormir, pega o livrinho e você fecha a porta e vai para lá, isso acontece em filme, né? E a criança fica lendo sozinha até dormir. Claro que alguns fazem isso, muitos. Mas a gente precisa ler junto com os filhos, né? Até aquilo que eu falei, que eu quis ter livros também. Eu tenho muitos livros de autoras mulheres, enfim, porque eu quero que as crianças vejam o pai e a mãe se interessando e falando, eu vou levar um para mim também. E isso é uma coisa que eu faço com meu filho, né? A gente senta juntos para ler à noite. Então ele fica no sofá, eu fico no outro. Porque a gente fala para a criança ler, mas daí a gente vai lá e gruda no celular, né? Não que a gente não possa, ou vai assistir série, não que a gente não possa, mas, né, então acho que isso é muito importante, né? A gente continuar lendo com, né, e para a criança, que é o que você está fazendo aí na tua livraria, né? E essa vinda, né, esse contato, que é o que eu falei, essa experiência sensorial que a criança, que o adolescente, que o adulto tem ao entrar na livraria, né? O tanto de cores, os títulos, isso já vai formando um monte de ideias na cabeça, é um monte de sinapses que vão se formando, o processo de melhora da cognição já começa
quando ele tem essa experiência de ver, de pegar, de cheirar, de folhear. E as mesmas crianças maiores, quando vêm, ele não lê, mas daí a criança fica enlouquecida, ela vê aqueles títulos, ela quer ler, ela quer pegar e leva esse. E às vezes eu tenho um pouco de quadrinhos, né? Eu quero esse aqui. Não, não, só se for livro. Quadrinho é uma coisa excelente para a criança começar a ler, para a criança se envolver. Jogo é uma coisa excelente, jogo de tabuleiro, né? É uma coisa muito legal, porque estimula a fantasia de uma forma muito importante, né? A gente tem estudos mostrando melhor desempenho cognitivo a partir do hábito de jogar, né? Então, eu acho que um pouco é isso, né? A família continuar mediando isso depois que a criança pode, teoricamente, começar a ler sozinha, né? Eu acho que isso é muito importante. Você tocou numa coisa aqui bem importante, né? Porque assim, a gente tem visto muito que essa questão da formação de leitores passa pelo afeto, né? Pelo exemplo, pelo afeto. As memórias que a gente tem, a gente pode nem lembrar do livro, mas a gente lembra que tinha alguém nesse encontro que era mediado pelo livro. No livro ilustrado, ele não tem muito essa coisa da idade, né? Então a criança pega e lê numa camada, o adolescente pega o mesmo livro e lê no outro, o adulto, ou até na fase da vida. Então, assim, essa coisa de qual é o livro? Eu quero um livro para uma pessoa de 7 anos, 6 anos. O que é que ela gosta? Entendeu? Ou para um adolescente, ou para um adulto. E é muito engraçado os pais comentarem, porque livro ilustrado é para criança. Não só. E aí eles levarem muitos para eles e tal. Então, isso aqui vai para você, você escolheu esse, eu escolhi esse para mim, sabe? Ou pegar o pai chorando quando acabou de ver e a criança, papai, por que você está chorando? Porque o livro me tocou e tal. Então, assim, aí esse eu vou levar. Aí é bem interessante mesmo Uhum. o livro e esse encontro até de gerações diferentes, né? Em torno de um mesmo objeto. Eu acho que o livro ilustrado permite muito isso. Aí também é bem... Claro que tem livros que você olha, isso aqui é para mais bebezinho e tal, mas a grande maioria dos livros ilustrados você vai... É o encontro da pessoa com o livro e aí só Deus sabe o que é que vai dar nisso. E é muito lindo poder testemunhar isso. É isso, né? É o encontro do livro com aquela pessoa, né? Então, É. a conversa dele com o adulto, com a criança, é diferente. Isso. Isso acontece direto. Eu tô lá lendo, tô me acabando de chorar, e meus filhos olhando, que eu tô chorando? Eu acho, eu costumo presentear adultos com livros infantis, né? Porque eu tenho. Outro dia até chegou uma pessoa de uma editora e olhou e falou assim: Nossa, não acredito, você colocou o nosso livro aqui na seção de adulto. Porque eu olhei aquele livro e falei: Gente, isso é um livro para uma pessoa adulta, não que não fosse apropriado para criança, né? Mas ele fala coisas assim que vão de encontro tanto com momentos da maternidade, enfim. É isso, né? Eu perguntei para vocês sobre o relacionamento com as editoras. Queria saber também com o relacionamento com outras livrarias. Vocês têm livrarias de referência, livrarias que vocês conversam, que trocam ideias, que gostam de visitar, enfim, foram surgindo de inspiração para vocês? À vontade. Bom, em Recife, a gente tem poucas livrarias, infelizmente. E tem algumas que a gente sempre visita, né? E que era onde a gente comprava os livros e tal, e ainda compra. Mas a gente também é editora, lembra? Então, a gente já tinha um relacionamento com essas livrarias como editora. E uma coisa bem importante também para a gente, por exemplo, os livros da Pod Estrelas têm o mesmo preço, tanto na livraria Pod Estrelas como em qualquer outra livraria da cidade. Apesar da gente ter a possibilidade, né, de ter um desconto, já que não precisaria dar. Mas a gente entende que livraria é uma questão de direito humano, sabe? É formação de leitores. Então, está todo mundo igual nessa cadeia do livro. A gente aqui não tem muito. Se você perguntar, você se inspirou em algum aqui de Recife para fazer a de vocês? Não, mas tem uma em São Paulo que eu adoro, que é a Livraria 97, que amo. A dona é maravilhosa, o acervo é incrível, a livraria é linda, o café é uma delícia. Então, assim, é uma que sempre que a gente vai, tem vontade de ir quando consegue escapar. Os nossos livros também estão lá, ela foi super receptiva, a gente é uma editora independente, pequena,
né? E ela super acolhedora. Então, essa é uma que inspira, sabe? Assim, como referência. Mas em Recife, eu acho que a gente é que está inspirando outras a acontecerem. E que bom que surjam mais e mais. A 97 também uma referência em livraria infantil e também em eventos, né? Tá sempre oferecendo Maravilhosa. oficinas. Maravilhosa. Acho que é uma das livrarias infantis mais antigas lá. Conheço, assim, a gente passeia muito por livrarias, eu passei muito por livrarias com os meus filhos. E conheço, posso dizer que eu acho que eu conheço quase todas as livrarias daqui de São Paulo, mas tem duas livrarias que são particularmente importantes para mim, né? A Panapaná, que eu já citei, que é uma livraria que eu conheço desde do início. Na verdade, a Celina ela começou com uma loja de brinquedos, que depois se tornou uma livraria, né? Ela começou com a Dragãozinho e depois virou a Panapaná, que foi um local que foi um espaço, assim, para mim, que foi refúgio em muitos momentos da minha vida, assim, durante a faculdade, durante o meu primeiro puerpério. Foi lá que me veio essa ideia de, acho que eu quero ter uma livraria, que gostoso estar num lugar desse. Foi onde eu comecei a fazer minha coleção de livros infantis, porque eu já estava num outro universo, daí eu voltei aí pro universo dos livros infantis. E a Celina vendeu a Panapaná em 2022, né? Ela não está mais à frente da Panapaná, ela agora está morando no interior, continua como autora. Ela vai sempre a Panapaná, né, para fazer eventos. Ela já esteve aqui com a gente, foi uma coisa tão, assim, foi até meio surreal. Nossa, como é que eu estava há pouco tempo na livraria da Celina e agora a Celina está aqui na livraria? Foi muito emocionante, assim. Então é uma livraria muito importante para mim. E a Casa de Livros, que é uma outra livraria também bastante antiga, que fica na Zona Sul de São Paulo, na Chácara Santo Antônio, que também foi uma livraria que acolheu a mim e aos meus filhos durante muito tempo. A gente viveu momentos muito importantes lá. Foi uma livraria que foi muito importante para o nosso apoio durante a pandemia, né? Acho que vice-versa, né? Porque a comunidade segurou muito a onda de muitas livrarias, algumas não conseguiram segurar a onda, né, durante a pandemia. Mas, então, eu diria essas duas livrarias, assim, a Panapaná e a Casa de Livros, que são importantes na minha vida, assim, na minha trajetória, são lugares de referência e cujas pessoas me ajudaram muito, me deram muitas dicas, me, enfim, me ampararam, me acolheram aí durante esse processo de pensar, de abrir essa livraria. Muito bom. Eu acho que aqui a gente já vai para as nossas indicações, mas acho que falta só falar, passar a ficha, né? De passar o endereço para as pessoas visitarem vocês, falar Instagram também, né? Que é algo importante. Então, querem dividir com a gente? Queremos. Deixa eu colocar aqui. A Livraria Porta Estrelas está localizada na Galeria Poço da Panela, no bairro Poço da Panela, em Recife. É uma livraria, assim, pensada com muito carinho para receber as pessoas para encontros, né? Encontros com os livros, encontro com as pessoas, encontro com a gente. E ela está aberta de terça a domingo, então no horário que é bem amplo, assim, para as pessoas virem. E aqui junto tem um café, então tem muito essa troca. O Instagram da gente é livraria.podestrelas, né? Então, assim, queria também colocar aqui um pontinho, assim, você falou, né, Marília, que vocês remam contra a maré, né? Eu acho que a livraria é uma forma de resistência, de vibrar essa coisa da importância da cultura para a leitura de mundo, para a reescrita da nossa história. A gente está falando de Pernambuco, a terra de Paulo Freire. Então, assim, tem muita inspiração, é uma terra muito voltada para a questão da cultura, isso representa muitos pernambucanos, inclusive a gente defende a ideia de ter editoras pernambucanas, autores pernambucanos, no espaço que às vezes não consegue em outras livrarias ou em outros locais. Então é isso, é um convite, né, para esses encontros com o livro, com as pessoas e com um aconchego, com um silêncio, uma pausa. Eu acho que são essas as informações aí que a gente queria compartilhar. Sejam todas pessoas muito bem-vindos, muito bem-vindas. E vocês estão fora aí pelo Brasil,
quando vierem a Pernambuco, vierem a Recife, venham aqui trocar uma ideia com a gente, que a gente fica muito feliz de receber, assim. Pernambucano é muito acolhedor. Então, venham-se embora conhecer a gente e a curadoria. Tem uma grande amiga de Recife, quando você falou massa, eu ouvi a Kênia falando, me deu uma saudade. Bom, a gente está no Butantã, no bairro do Butantã, pertinho do Instituto Butantã. O endereço daqui é Rua Major Rubens Florentino Vaz, 19. A gente está numa galeria de lojas que fica na esquina da Corifeu de Azevedo Marques. É uma rua sem saída, que termina numa vielinha que sobe para o Morro do Querosene, que é um lugar bem famoso aqui em São Paulo, pela Festa do Boi, do Querosene. É um lugar que agrega muitos, tem muitos artistas, enfim, tem essa festa é bastante conhecida, assim, tem uma cultura muito rica aqui nesse local. O Instagram é @livraria Entretempo. E repito essas palavras, todas as pessoas estamos esperando todos para virem aqui trocar com a gente, construir essa história aqui dessa primeira livraria de rua aqui do Butantã, junto com a gente. Marília, quando a gente for a São Paulo agora, vai conhecer sua livraria, vai levar os livros da Pod Estrelas. Quem sabe, olha, a Pod Estrelas aí na sua livraria, vai ser uma Mas eu alegria estava imensa. pensando nisso aqui. E a gente vai levar um bolinho de rolo. Pernambucano, toda Ah, vez que que vai para, delícia! né? Você já conhece, aí leva Não sempre. conheço, amo. É muito bom mesmo. Um bolinho. Nossa. Nossa, na verdade, deu uma saudade aqui também de comer. E agora, no nosso momento MVB América Latina, falando do jeito certo agora, né, Ricardo? É isso aí, Fabião. Beleza? Fala aí, pessoal, tudo bem? Cara, a gente já está com um ano bem adiantado, né? E praticamente em março, né? Março. Não, já estamos em março, né? Acabando E março vai começar com feriado, né? Então, o feriado do ano, né? o feriado do ano. Mas também tem muitas datas comemorativas do nosso mercado aqui, né? Fábio, temos três, quatro datas relacionadas ou dentro do nosso mercado, né? Dia 12 de março, dia do bibliotecário. Dia 14, dia do contador de histórias. Não, desculpa. Dia 14, dia do vendedor de livros. Galera, isso é importante. Calma aí, Dia 20. volta tudo, só pra gente começar. De um jeito mais. Aí eu falo assim, dia tal. Não. Tá. Nós temos em março, no dia 12, o dia do bibliotecário. Dia 14, dia do vendedor de livros. Dia 20, dia do contador de histórias. E dia 21, olha que legal, dia mundial da poesia. E o que isso tudo a ver, e o que isso tudo tem em comum, né, Fábio? Metadados. Lembrando assim rapidamente, né? Que eu não vou ficar falando de que é metadados e tudo mais, porque o pessoal já está cansado de saber, mas são informações que conectam livros aos leitores. E esse trabalho tem aí tem que ter um cuidado muito especial de editores, os livreiros. Mas hoje a gente quer falar um pouquinho mais sobre essa relação desses profissionais, né? Usando essas datas como referência, vamos explorar como que os metadados fazem a diferença para esses profissionais, bibliotecário, vendedor de livros, e também relativo à poesia em si, e como os metadados ajudam a manter o universo do livro sempre vivo e sempre mais importante, acessível, né? Porque a gente às vezes fala muito livro e ninguém chega nele, né? Então, por exemplo, 12 de março, dia do bibliotecário. As bibliotecas organizam seus acervos para facilitar a pesquisa, mas sem metadados estruturados, esse processo ou pode ser um grande desafio, né? Então, temos um problema. Como garantir que um livro seja facilmente encontrado
em meio a milhares de títulos, e aí depende do tamanho da biblioteca, né? Bom, temos a solução com os metadados. Gerenciar bem os metadados com atenção especial, classificação, PISAC, TIMA, CDU, CDD, que os bibliotecários conhecem muito bem, descrições detalhadas, palavras-chave bem escolhidas, sempre atualizadas. Tudo isso vai ajudar os bibliotecários a localizar um livro sobre algum tema específico. 14 de março, Dia dos Vendedores de Livro, ou do Vendedor de Livro, né? Os livreiros são os especialistas em recomendar leituras. Ou a gente entra na livraria contando com isso, né? Que o livreiro vai me ajudar a encontrar o livro que eu nem sei que eu quero muitas vezes, né? E cada cliente tem uma busca diferente, tem uma necessidade, um gosto diferente. Temos um problema. Muitos livros têm potencial de venda, mas acabam invisíveis. Você não acha naquelas prateleiras tudo espremidinho por lombada, né? Eu sempre lembro que eu sou fãzão de Asterix. Pô, meu, achar o volume que eu estou procurando com Asterix espremido lá de lombada é um parto. Mas a solução, sinopses atraentes, status de disponibilidade, atualizado sempre, classificação precisa. Os livreiros com essas informações podem oferecer recomendações bem qualificadas e assertivas para o comprador que chegou ali, para o leitor que chegou. E aí, no dia 20 de março, a gente fala do contador de histórias. Os contadores de história buscam narrativas que, assim, catem as pessoas, atraiam, sejam diferentes, encantadoras para o público. Temos um problema. Nem sempre é fácil localizar livros específicos, especialmente por grupos, por temas, por faixa etária. Solução: usar as categorias, as palavras-chave, descrição, que a gente já falou algumas vezes, e trabalhar ali público-alvo, faixa etária, capacidade de leitura, para que as histórias sejam encontradas para cada público que ela está voltada. E, por último, mas não menos importante, último só pela sequência de datas, né, Fábio? Dia Mundial da Poesia, dia 21 de março. Poesia enfrenta tem um desafio no mercado editorial mundial, que é que as pessoas descubram, encontrem as poesias e gostem e conheçam e vão acabar se apaixonando. Poesias, muitas vezes, eu digo, esse é o problema, né? Muitas vezes são mal categorizadas, dificulta a sua visibilidade nos sistemas de busca e nas livrarias. Como que a gente soluciona esse? Temos a solução: categorias específicas como poesia contemporânea, poesia feminista, poesia slam. Tudo isso está lá na parte de categorização. Junta isso, soma isso com as palavras-chave e os livros se tornam mais visíveis e mais encontráveis, se é que essa palavra existe. Metadados não são apenas ferramentas para a editora, não é um negócio super técnico, né? É uma coisa viva e humana e prática para fazer o livro ser encontrado, para fazer o livro ser mais vendido. E aí, o nosso lembrete no final, né? Os livros são mais facilmente encontrados com metadados, e metadados é com a Metabooks. Certo, Fábio? É isso aí. Ótimas lembranças dessas datas comemorativas e é isso, é um jeito aqui de a gente ajudar a encontrar os livros para chegar nesses profissionais também, né? Muito bom, Isso Ricardo. aí. Muito obrigado, valeu e até a próxima. Prazer, Fábio. Muito obrigado. Abraço para todo mundo aí. Mas de qualquer jeito, muito obrigado vocês. Eu acho que a gente tem que realmente pensar, né, nessa leitura. Eu estava tentando, porque meu filho cresceu, ele está com 9 anos, então assim, ele já não tem mais aqueles livros ilustrados, tudo, mas tem vários que me tocaram muito, né?
Mas eu acho que um deles é a parte que falta, que ficou muito conhecido e tal. Mas assim, é realmente. E eu tinha um preconceito. Um preconceito. Sempre, eu trabalho muito tempo com livro e achava o livro infantil. Sendo muito sincero, naquele momento achava menor, porque só, menos texto, tudo, né? Mas quando você tem contato e, tipo, eu acho que assim, esse é um dos livros que você fala assim, meu Deus, não precisa, é tão mais difícil porque você tem menos espaço, menos, sabe, menos texto e assim, são livros que realmente emocionam, né, que vocês estavam falando. Então eu acho que eu tenho muito orgulho de falar, acho que uma das coisas que talvez eu tenha acertado com o pai é de, hoje em dia ele é leitor, ele é difícil de separar ele do livro, e eu nunca quero isso, mas às vezes, né, tipo, filho, vai fazer a lição, ou vai se arrumar, entendeu? Vai dormir. Mas ao mesmo tempo você fala assim, essa parte de ficar do lado dele e ler junto, criar esse vínculo, porque aquilo que a gente fala, os filhos crescem muito rápido, tudo, né? E é muito verdade, né? Acho que eles demoram muito só naquele tempo que você não consegue dormir por causa deles. Tipo, quer dizer, principalmente quando eles são bebês. Vai tirar o sono durante muito tempo. Mas é uma forma de você criar um vínculo que você talvez não tenha no dia a dia, né? Que tipo, você tá ali dividindo um tempo que e para nós adultos, né, tipo, é uma correria tão grande no dia todo, tipo, é uma coisa calma, uma leitura, né, a gente também fica um pouco longe das telas, que também, que pode ser bacana, mas esse é um dos livros, acho que de tantos que marcaram e falaram assim, literatura, ponto, não é tipo quadrinhos, não é literatura, livro ilustrado não é literatura, como tantos outros, né. Marília, quer indicar alguma coisa pra gente? Acho que você foi até pegar alguma coisa aí, né, pra mostrar pra gente. Eu fui. Mas você tava falando de ler com os filhos, né? Como eu falei pra vocês que eu quis trazer muita coisa pros adolescentes, pros jovens, eu falei, bom, então eu vou começar a ler também, né, esses livros. Daí eu comecei por aqueles livros que são da lista dos livros que meu filho mais adora. E ele ficou tão feliz, eu comecei a ler, li várias séries, Harry Potter eu já tinha lido, daí eu li Magisterium, Gatos Guerreiros, o Percy Jackson, ele tá nessa fase desses livros de aventura. E ele ficou tão feliz de me ver lendo aqueles livros que ele gosta, e a gente começou a trocar, não, porque naquela parte, não, mas acho assim, foi uma experiência muito, muito legal de entrar nesse universo junto com ele, né? E de livro para indicar, eu tenho um livro que é de uma autora muito querida, uma pessoa muito querida pra gente, que é a Liu Olivina. Posso mostrar aqui? Que é esse livro Ciranda em Aruanda, que é um livro que a minha filha, assim, por anos, ela fez eu ler esse livro todas as noites para ela. E eu trago esse livro por essa relação afetiva que ele tem, né, nesse crescimento da minha filha, e porque eu acho que a livraria é esse espaço das pessoas terem contato com a diversidade, né? É um espaço muito importante para isso. E nesse livro, a Liu, as ilustrações são da Liu, né? O texto é da Liu também, e é escrito com a letra dela, a letra de mão. Então ela apresenta para as crianças de uma forma muito, muito simples, muito poética, assim, lúdica, a alguns dos orixás. Então, minha filha adorava esse livro, eu acho esse livro muito encantador. E, enfim, como eu disse, eu acho muito importante a criança ter esse contato com a diversidade, e o livro propicia isso de uma forma lúdica, né? Então essa é uma indicação que eu faço sempre, e as crianças gostam muito, e a Liu é muito querida, muito maravilhosa. Muito bom. Vamos para cá, para as indicações? Por favor. Aí eu estava pensando, né? Estava aqui pedindo a Gabi para trazer um outro, porque a gente falou dos livros ilustrados e não ser só para criança, né? Então esse é da Tibi, Brincar de Livro, com ilustrações de Ana Cunha, e eu acho que convida muito a gente pensar o livro, a imaginação, né? Eu acho que é uma coisa bem, bem bonita de trazer. E
que eu acho que eu amo, Eustáquio, de Alexandre Rampazzo, publicado pela Gato Leitor. E é um livro que o mágico some, e aí, gente, ficam páginas e páginas em branco, sem o mágico. E cadê o mágico? Cadê o mágico? O mágico aparece no final para o leitor, não para o narrador. Olha que lindo. Ele aparece e pede para a criança fazer silêncio ou para o leitor fazer silêncio. E é um livro que eu acho incrível e maravilhoso. Então, um é um convite, um colinho. Esse daqui promove muitas gargalhadas. Esse daqui tem tudo a ver com a temática nossa. Inspire e expire, da Caixote. Então, essa pausa, esse tempo, eu acho que, só para vocês terem ideia da riqueza da imagem, né? Então, inspire e expire. E aí, a gente trouxe As Mãos do Meu Pai. Esse é um autor coreano. Que Esse é um daqueles de explorar, né? A Pó de Estrelas publicou com a Boitatá. Então, a gente conheceu esse livro em Bolonha. É um livro lindíssimo, mas é um livro que faz chorar. Eu mostrei o Eustáquio que faz rir, mas esse daqui, muitas vezes, deixa eu só trazer uma página aqui. Uma página, peraí, desse eu queria mostrar só uma coisinha que é lindo ele. Aqui, Em uma página, o pai está cuidando do filho. Na outra, o filho cuidando do pai. Então, é um convite ao cuidado, ao amor intergeracional. As crianças, às vezes, riem, acham o máximo. Muitos adultos choram, né? De saudade ou de dificuldade. E esse outro é Tempos Suspensos. É um livro que dialoga. É um livro ilustrado, só de imagem, mas a imagem é uma imagem tipográfica, com muitos espaços vazios, muito branco, porque ele dialoga, convida a gente, o que é que você está fazendo? E aí começa a dizer, eu estou brincando com os pássaros, eu estou conversando com a família mesa, eu estou imaginando, e no final a resposta é nada, eu estou fazendo nada, porque essa pergunta é uma pergunta de utilidade, né? O que é que eu estou produzindo? E aí conversa com isso. E aí, você falando da questão do livro ilustrado, Fábio, é um livro que dialoga com as questões levantadas em Sociedade do Cansaço, o RAM, com a síndrome de burnout, e que dialoga com A Vida Não É Útil, de Ailton Krenak. Então, assim, é um livro, as crianças às vezes amam por conta da tipografia e da brincadeira da imaginação. A gente já mediou com crianças de 2 anos, adolescentes e com professores já adultos. E aí, para cada um, a reação é diferente. Então, é essa pegada que eu queria trazer, assim. O que é que tem na livraria Pó de Estrelas? O que significa ter livro ilustrado, né? E que vocês, em outras livrarias, também conheçam. Não sei se é uma nova forma de linguagem, isso ainda está em discussão. Mas os livros ilustrados têm essa força, né? Essa potência de ir em lugares de muita subjetividade, de muito no coração. Então, assim, é um lugar que dialoga não só com aqui, né? Dialoga com aqui. E como você colocou, às vezes o livro do texto direciona mais o pensamento. As imagens, às vezes, é mais difícil de ler porque vão em outras camadas. Acho que era isso que eu queria partilhar e dar uma noção do que a gente fala dessa curadoria de livros ilustrados. Sabe que duas coisas que você está falando. Você falou da Ana Cunha, né? O primeiro livro, os 2 livros prediletos da minha filha são O Cirandeiro e Aruanda e O Vestido de Afia, que também tem ilustração da Ana Cunha. A gente tem aqui. Ana Cunha é maravilhosa. Sim, eu esqueci de dizer que esse é publicado pela Pó de Estrelas e é de Gabriela Vasconcelos, com o projeto gráfico de Roberta Assi. E uma outra coisa que eu pensei com você falando é que muitas vezes você deve passar por isso aí também. Estava mostrando o projeto gráfico desse livro, né? A criança vê um livro e se encanta, e daí a pessoa que está junto à família fala, não, esse não, vamos levar esse, porque é um livro que a mãe achou, enfim, que tem um tema, ou... A criança, ela conversa com o livro, né? Ela consegue conhecer ali. Se ela fala, eu quero esse livro, claro que você não vai comprar um livro inadequado para a idade, enfim. Mas o livro conversa com a criança, né? Então é importante também a gente respeitar e ver e ouvir a criança nesse processo, né? E no livro ilustrado, como às vezes não tem texto, aí os pais fazem assim, não, mas ela já sabe ler, ela já está alfabetizada. Pode dar um livro com mais palavras. Exatamente. E a criança escolheu aquele que está noutra camada, né? E quantas histórias ela pode contar
com o livro que tem só ilustrações, né? Quantas histórias aquele livro contém, né? O quanto isso vai estimular a imaginação dessa criança, né? Muito bom. Ótimas indicações. E você? E este foi o episódio 360 do podcast do PN. Obrigado você que nos ouviu e sempre temos um programa novo toda segunda-feira. Obrigado e até a próxima semana.